Vamos retornar, pessoal? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre a extinção do crédito tributário. As outras modalidades de extinção que temos é a decadência e a prescrição. A prescrição e a decadência, elas buscam realizar o princípio da segurança jurídica, porque não é razoável ter a permanência das relações jurídicas por prazos indeterminados. Então, imagina se o fisco ele pudesse cobrar algum crédito tributário de determinado contribuinte por qualquer momento da vida dele. Ele praticou um fato gerador com 20 anos, quando ele tiver 90, o fisco está lá executando aquele crédito tributário. Então, para obedecermos o princípio da segurança jurídica, há o Instituto da Decadência e da Prescrição, que é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. O professor Hugo de Brito Machado, ele distingue prescrição e decadência da seguinte maneira. A distinção entre prescrição e decadência na teoria geral do direito fica mais clara quando partimos da distinção entre o direito potestativo e o direito a uma prestação. Direito potestativo é aquele cuja satisfação depende apenas do credor, enquanto o direito a uma prestação é aquela cuja satisfação ocorre com uma prestação que depende do devedor. Decadência é a extinção pelo decurso do tempo de um direito a uma prestação, ou como preferem alguns, a extinção da ação que o protege porque se destina a assegurar sua satisfação. Então, a prescrição ela é um fato jurídico que determina a perda do direito subjetivo da Fazenda Pública de ajuizar a ação de execução fiscal. Já a decadência, ela, por sua vez, é a perda do direito material da Fazenda Pública de lançar aquele crédito. Então, como a gente já estudou nas primeiras aulas, a partir do momento que o contribuinte ele pratica o fato gerador, surge a obrigação tributária, surge a obrigação do fisco, porque não é facultativa a ele, de lançar aquele crédito. Então, se ocorreu a decadência, o prazo decadencial que está disposto no CTN, ele não vai poder fazer aquele lançamento, ele não vai poder nem chegar a cobrar. Agora, se ele cobrou dentro do prazo do CTN, que a gente vai estudar logo à frente, ele lançou aquele crédito tributário, constituindo o crédito tributário, ele vai ter um prazo também para cobrar aquele crédito se não ocorreu as outras modalidades de extinção, tal qual o pagamento. Então, o fisco ele vai ter o direito de cobrar do contribuinte aquela extinção. E a partir desse momento, começa a ocorrer a prescrição. Se o fisco não executar esse crédito durante esse prazo, esse crédito será prescrito. Lá no CTN, só um minuto aqui, ele fala que o direito da Fazenda Pública, no artigo 173, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário com lançamento extingue-se após 5 anos, contados do, inciso 1, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, supondo que o contribuinte praticou o fato gerador de determinado tributo em 2016, a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele ano, ou seja, 2016, portanto, em 2017, o fisco ele pode lançar o crédito tributário. E no inciso 2 ele fala que da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, como a gente já viu que o fisco ele pode errar, né? É normal do ser humano, o agente fazendário ele pode lançar determinado tributo errado, o contribuinte ele vai lá, questiona judicialmente ou administrativamente, e ele consegue a extinção daquele determinado crédito, mas a obrigação tributária ela continua existindo durante o prazo prescricional, tá certo? Então, durante esse prazo prescricional, que a gente vai ver agora no artigo 174, o fisco ele pode lançar de novo aquele crédito tributário, corrigindo os erros que eventualmente ocorreram no último momento. Lá no parágrafo único, ele fala
que o direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, a partir do momento em que ocorreu o prazo desses 5 anos contados, dessas duas hipóteses, da Fazenda Pública lançar aquele tributo, ele vai ser extinto, então ele não vai poder mais cobrar do contribuinte. Ele não pode mais chegar no contribuinte e cobrar um tributo que teve a sua validade decaída. Ocorreu a decadência. E, por óbvio, a extinção do crédito. Lá no artigo 174, ele fala: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da constituição definitiva. Qual que seria essa constituição definitiva? É o lançamento. Então, ocorreu o lançamento, constituiu o crédito tributário, o fisco tem 5 anos para poder cobrar aquele crédito. Ele notificou o contribuinte, deu início a alguma cobrança. Se ele não notificou, o contribuinte ele tem 5 anos, ele pode ficar 5 anos sem pagar, deu 5 anos, prescreveu, o crédito tributário foi extinto, a obrigação tributária foi extinta e ele não deve mais nada para o fisco, tá certo? Então, o ente público ele sempre tem que estar de olho nesses prazos decadenciais e nesses prazos prescricionais. E são matérias muito usadas no cotidiano do advogado como matérias de defesa, porque ocorre muito do fisco enrolar para cobrar determinado tributo e ter ocorrido a prescrição daquele crédito tributário, que ele pode ser alegado a qualquer momento e em qualquer fase processual, tá certo? Aqui no parágrafo único, ele fala que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação e execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, em alguma dessas hipóteses, que é mais decoreba, se isso cair em prova, tem que decorar, tá certo? Mas é bem lógico, a gente pode ir pela lógica, em provas objetivas normalmente isso cai, tá, gente? Pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitui mora em devedor, foi lá, notificou o devedor, ele houve a interrupção da prescrição, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa em reconhecimento do débito pelo devedor. O devedor foi lá administrativamente questionar aquele débito, interrompeu a prescrição, tá certo? Ainda que extrajudicial, então qualquer movimento que o contribuinte teve, que ele reconheceu o débito, pode ocorrer a causa de interrupção. Vale lembrar, isso é coisa do direito civil, a distinção entre interrupção e suspensão, porque na aula passada a gente estudou a suspensão do crédito tributário, né? E a interrupção, ela volta do zero, começa a contar do zero, e as causas de suspensão, ela começa a contar dos prazos restantes que o fisco tinha para cobrar, tá certo? Vamos voltar lá no artigo 156, para a gente ver as outras modalidades que ele nos traz. Então, a prescrição e decadência, lá no inciso 5, lá no inciso 6 ele fala da conversão de depósito em renda. Lembra quando eu disse na aula passada de suspensão que o contribuinte ele pode questionar determinado tributo, ele vai lá e faz o depósito integral em dinheiro judicialmente, assim ele tem a suspensão daquele crédito? Se a decisão daquela ação ela for pro fisco, ou seja, a favor do fisco, vai haver a conversão do depósito daquele valor integral em dinheiro que o contribuinte depositou e assim extingue o crédito tributário. Lá no inciso 7º ele fala o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º.
Quando o tributo ele é feito, ele pode ocorrer o lançamento por homologação, ou seja, naqueles casos em que o contribuinte vai lá e paga, sem ter nenhuma cobrança, sem o fisco ter que fazer sem o ente público se movimentar, ele foi lá e pagou, o ente público ele tem que homologar, por óbvio, aquele pagamento, ele tem que confirmar se aquele pagamento está totalmente correto. E a partir do momento que ele confirma que aquele pagamento ele está correto, a extinção do crédito tributário. O crédito tributário passa a não existir mais, tá certo? Aqui no inciso 8º, a consignação em pagamento, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164. O contribuinte, ele quer pagar aquele tributo. O que seria a consignação em pagamento? Vocês já devem ter estudado em processo civil. Aqui no caso do direito tributário o contribuinte ele quer pagar, ele não sabe para quem pagar, seja porque dois entes públicos distintos estão cobrando aquele tributo dele, ou porque houve alguma vinculação, o ente público, muitas vezes isso acontece, tá, gente? O ente público, ele vincula o pagamento de determinado tributo com o cumprimento de outra obrigação acessória ou com o pagamento de outro tributo. E então o contribuinte ele pode ir lá e consignar aquele pagamento. Ele vai lá, judicialmente, entra com uma ação de consignação e pagamento, põe o valor que ele entende devido e a ação vai correr até haver extinção daquele crédito tributário, tá certo? Porque pode ser que o fisco ele venha a afirmar que aquele valor que ele depositou lá na consignação e pagamento não seja o valor correto, tá certo? No inciso 9º, ele fala que a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Lembra que em processos administrativos não há o trânsito em julgado. Então, a partir do momento que ali, pelas leis processuais administrativas daquele estado, daquele município, não há mais como questionar aquele débito administrativamente e nem ele nem possa mais ser objeto de ação anulatória, a decisão ela vai se tornar irreformável. E provavelmente, por óbvio, ela será a favor do contribuinte. Então, haverá a extinção do crédito tributário, tá certo? Ele foi lá, questionou aquele crédito, recorreu, o fisco recorreu. A partir do momento que aquela decisão administrativa foi reformável a favor do contribuinte, a extinção do crédito tributário. No inciso 10, ele fala que a decisão judicial passada em julgada também é a favor do contribuinte, se aquela decisão que questione o crédito, que o contribuinte foi lá questionar aquele determinado valor do crédito tributário ou a exigibilidade daquele crédito tributário, ela foi favorável a ela, foi favorável a ele, houve trânsito, transitou judicialmente a extinção do crédito tributário. O inciso 9º, ele traz como possibilidade de extinção, como modalidade, a dação em pagamento de bens imóveis, nas formas e condições estabelecidas em lei. Então, tem que ter a lei autorizando aquela dação em pagamento e ela só vai poder acontecer através de bens imóveis. Então, aquele ente público foi lá e autorizou a haver extinção por dação em pagamento. Ela só vai poder ocorrer por bens imóveis. Por bens móveis, não, como acontece no Código Civil. A não ser que haja outra lei complementar estipulando essa como uma causa de extinção do crédito tributário, tá certo? Parágrafo único fala que a lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito tributário sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Então, se houve a extinção do crédito, mas pode ser que não ocorreu a extinção da obrigação tributária, o fisco vai lá e pode corrigir todo aquele lançamento e lançar e constituir o crédito tributário de forma correta e do jeito que ele é devido. Tá certo, pessoal? Aqui a gente encerrou os estudos sobre a extinção do crédito tributário. Na próxima aula a gente vai estudar a exclusão do crédito tributário e logo em seguida a gente entra estudando os tributos em espécie, federais, estaduais e municipais.
Espero vocês na próxima aula. Até lá. Forte abraço.